Então, vamos orar para iniciar a nossa aula. Oi, bom dia. Bom dia, dona Lúcia. Tudo bem por aí, querida? Minha mãe não fala. Tá bom, vamos orar então, gente. Pai, obrigada pela oportunidade de nos reunirmos como igreja para juntos, Senhor, receber mais da tua palavra. Que o Espírito Santo possa atribuir às nossas vidas sabedoria e entendimento dentro do que o Senhor tem para nossas vidas. A tua palavra diz que felizes são aqueles que guardam o seu mandamento e lhe obedecem de todo o coração. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 18, no versículo 21. Mateus 28, versículo 21, fala da parábola do servo impiedoso. E diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter dito misericórdia, não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Louvado seja o nome de Deus por essa palavra. Eu acho esse texto um texto assim bem completo, né, em relação o que se deve ser feito mesmo, né, na questão do perdão, um texto que fala do perdão claramente, de como devemos agir, né, em relação aos nossos irmãos. É uma palavra que nos traz assim um relacionamento interpessoal, né? A gente vê que o, a ligação desse rei com esse homem era praticamente que nenhuma. Ele não conhecia esse homem, né? Ele se apresentou a ele porque ele tinha uma dívida com ele. E ele se apresenta de uma forma é, como nós deveríamos sempre nos apresentar ao Senhor, né? Se humilhando, pedindo, né? E a sua dívida foi perdoada. Na nossa lição, nós temos aqui, na verdade, o autor da lição, ele colocou algumas questões para serem discutidas, que, na verdade, eu não vi muito assim, em relação à nossa aula
Não. E se a gente fosse fazer, realmente seguir de fato a revista, nós íamos perder assim, um tempo grande, até mesmo para a gente poder trocar as nossas ideias. Porque a revista nos apresenta assim, alguns problemas, né? Como se eu fosse dona de uma firma e tivesse que demitir, né? Dois funcionários, na verdade. Ele me apresenta, a revista me apresenta 4 funcionários e eu teria que demitir, ah, é, teria que demitir 2 funcionários. Enfim, eu não quero me apegar a isso aqui, porque na verdade eu queria fazer uma outra dinâmica, né, em relação a essa situação do perdão, essa questão do perdão. E aí eu queria pedir para vocês que vocês me falassem alguma situação que vocês tenham vivido ou tenham visto em relação ao perdão. Eu quero que vocês abram o microfone de vocês e me passem, me contem uma história, um fato real, né, que não seja tirado da Bíblia, na nossa vida, no dia a dia. Vamos lá, gente. Babi? Oi, Flor. Oi. Eu estava até meditando nessa palavra, né? Acordei um pouquinho mais cedo para ler a revista que eu não tinha lido. Ah, E aí eu achei muito interessante, né, o tema. Achei muito interessante. E eu associei o perdão, né, como se fosse uma faca. Eu associei o perdão como se fosse uma faca, né, que ela corta dos dois lados. E eu acho que o perdão dói, né? Eu acho que o perdão, ele não é uma coisa fácil, né? O perdão dói. Então, quando você perdoa, né, aquilo também dói em você, porque você está perdoando alguém que te machucou, que te feriu, que te entristeceu, né? Então, não é uma decisão fácil, mas não é mérito nosso, né? É Deus que nos capacita. E é interessante que nesse texto de Pedro, Jesus ele não estabelece critérios para o perdão. Perdoe, ponto final. Né? Jesus não estabelece critérios. Então, a gente tem que perdoar porque a gente já recebeu o perdão de Deus. E se a gente parar para pensar, todo dia os nossos relacionamentos são falhos, então todo dia a gente precisa perdoar alguém e todo dia Deus nos perdoa, né? Então, o perdão é essa comparação da nossa dívida com o Senhor. Se o Senhor nos perdoa todos os dias, quem somos nós, né, para não perdoar? E é isso. E eu anotei aqui, né? Eu anotei aqui que o Senhor Jesus ele não estabelece critério para o perdão. A gente tem que perdoar, a gente tem que perdoar não é se o outro se arrepender, não é se o outro pedir perdão. A gente tem que perdoar porque nós somos cristãos, porque essa é a marca do cristão, né? Porque eu acho que quando a gente não perdoa, a gente não entendeu a mensagem da cruz, né? Porque Jesus ele pagou os nossos pecados na cruz. E eu acho que quando a gente não quer perdoar, a gente não entendeu a mensagem da cruz. Essa é a minha visão. e alguém quer falar mais alguma coisa? Hein, Lúcia, você falou essa questão de experiência. Ô, Lu, beijo, Oi. amor. Então, minha cunhada, ela morou um tempo com a gente, a irmã do Vanilton. Sim, Hoje é serva de Deus, usada por Deus. Na época ela não era evangélica e a gente morou junto por um bom tempo. Anos depois da gente estar morando juntas, ela me confidenciou que ela colocou a mando de alguém da família que não era a favor do meu relacionamento com o Vanilton. Ela colocou um pó de pirim-pim-pim atrás da porta do meu quarto, mandada por alguém da família para arruinar o nosso relacionamento. E ela colocou atrás da porta, visando, né, o fim do nosso casamento. E quando ela me contou isso, ela me contou que ela teve a certeza de que era uma coisa de Deus a gente ficar junto, porque mesmo com aquele ato, nada aconteceu. Então ela me contou, me pediu perdão, e no momento que ela me contou isso, eu fiquei assim, poxa, eu estava morando com uma pessoa dentro da minha casa que estava tramando contra mim. E eu sofri muito, aquilo me abalou muito na época. Eu gostava dela. No início a gente assim batia um pouco de frente porque ela vinha da família, a família dela não queria o relacionamento meu
com o Vanilton. Sim. E ela veio com esse intuito, ela veio com a cabeça formada, entendeu? E eu sabia que ela era contra também, mas ela foi morar na minha casa. Por uma necessidade dela, o Vanilton colocou ela lá em casa. Tanto que quando ela chegou lá, que o Vanilton foi trabalhar no dia seguinte, assim, ela falou, a gente vai ter que conversar. Eu sei que você não vai com a minha cara, eu também não vou com a sua, mas a gente vai ter que conviver juntos. Porque a sinceridade, né, nessa hora é importante. Exatamente. É o Então, início do perdão, né? isso. Depois daquilo, a gente passou a conviver, passou, e começamos a nos dar bem, muito bem. Hoje somos como irmãs. Eu amo a minha cunhada. E quando ela me contou isso, a gente já estava numa fase melhor, a gente já estava se dando muito bem. Mas eu senti muito, porque eu pensei, anos se passaram e eu estava dentro da minha casa com uma pessoa que estava tramando contra mim, contra o meu casamento. E durante um tempo eu sentia, a gente convivia ali, mas eu sentia no meu coração, toda vez que eu pensava nisso, eu sentia. Aí entra a questão do perdão, que eu estava lendo sobre isso. Perdoar não é esquecer. O perdão acontece quando você lembra daquela situação e não lhe magoa mais. E foi o que aconteceu com a minha cunhada. Hoje eu estou falando aqui para vocês o que aconteceu e eu não sinto mágoa nenhuma. Eu não consigo sentir nada, pelo contrário, eu só sinto amor por ela, admiração por ela. Mas durante um tempo, após eu saber esse fato, toda vez que eu pensava, estava ali com ela normalmente, estava feliz, contente, conversando, quando aquilo vinha na minha mente, aquela facada, como a Babi falou, Sim, a faca, vinha no meu peito. Hoje, eu não sinto. Eu conto, eu posso contar várias vezes e eu não sinto. A única coisa que eu consigo sentir no meu coração por ela é amor. Então, acho que aí é o perdão, é você lembrar, mas ao lembrar, você não sentir mágoa, você não sentir dor, você não sentir ter aquele sentimento de eu quero que a pessoa pague, ela vai ter que pagar. Não. Você simplesmente lembra, porque nós somos humanos, nós temos memória, mas aquilo não te afeta mais. Aí você tem a certeza que você liberou o perdão. Hein, Luciana, eu falei essa faca, né? E ele faz parte da cura, né? Se você não libera, você não é curado, né? Então faz parte da cura. Pois é, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Lúcia. Oi. Só para te avisar que os slides já estão aí na tela. Tá, mas aí conforme você for pedindo, eu vou avançando para você. Ah, tá bom, então. Deixa eu ver Lúcia, aqui. Oi, pode falar, Cat. Só para acrescentar, né? Assim, eu sei que você tem uma história linda de perdão, estou esperando. É verdade. Algumas histórias, na verdade. O que acontece? Precisa entender, né, que... Eu sei que todos entendem, né, mas o perdão é muito mais prática do que teoria, assim como toda a vida do cristão, né? O cristianismo, ele é uma vida de prática, de regra, né, e de fé. E antes de ser de regra e de fé, ela tem que ser de prática. E o perdão é um dos primeiros elementos que a gente deve entender, né, e vivenciar. Primeiramente porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados. Não há pessoa que não tenha pecado que não tenha sido perdoado pelo Senhor, né? Inclusive, até na palavra que você leu aqui no capítulo 18, fala sobre isso. E eu, assim, no meu caso, o Senhor tratou isso no meu coração por muitos anos, né? Você sabe que eu cresci numa família com um sério problema, né? Meu pai era alcoólatra, enfim, né? Eu cresci num ambiente de violência doméstica, né? O Senhor me resgatou, eu tinha 11 para 12 anos de idade, e aquela situação toda continuou, né, dentro da minha casa, vendo minha mãe sofrendo, meus irmãos, enfim. E é muito complicado quando você acredita numa coisa, quando você prega uma coisa, e você começa a ver, né, determinadas coisas acontecendo que não estão de acordo com aquilo que você ouve dentro da igreja, né? Porque até então, o que as pessoas dizem, né? Você tem que repreender isso, isso não é de Deus, você tem que ter paz, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E você vai para a igreja, você recebe aquele renovo, aquele consolo, mas quando você chega em casa, a situação é completamente diferente daquilo que você prega, né? Que você muitas vezes profetiza na vida do outro e dentro da sua casa não é aquilo que você encontra. Então eu fui entendendo, ou melhor, encurtando, né? Até eu entender que não era o meu pai, mas era o que estava nele, né? A condição de vida que ele optou por levar e que aquilo deveria ser trabalhado e que eu seria um instrumento na vida dele para que houvesse nessa transformação.
durou muito tempo. E não foi fácil. Muitas vezes eu ficava com uma raiva tremenda, Muitas vezes eu falava, meu Deus, por que isso não me leva? Entendeu? A gente, às vezes, faz essa tipo de oração, porque você acha que aquilo vai dar um fim no seu sofrimento, mas a gente precisa entender que o perdão de Deus é diferente. O perdão de Deus, ele é algo que é trabalhado, é de dentro para fora, né? E eu, muitas vezes, me achava assim... Não, e a gente tem que entender que quando a gente perdoa o outro, a gente não está sendo melhor do que o outro. Muito pelo contrário, a gente perdoa porque a gente precisa estar bem. Entendeu? Eu posso dizer para vocês que, assim, eu comecei a ter uma saúde mental, uma saúde psicológica, depois que eu comecei a perdoar o meu pai e a me... Tá entendendo? Por que acontece? A Bíblia fala, né, que o perdão, ele traz saúde aos ossos, traz entendimento, né, para a nossa vida. E isso é uma verdade. Tem pessoas que vivem doentes, né, na alma e no corpo porque não conseguem perdoar. E muitas vezes acabam entrando numa mentira profunda. Não, eu já perdoei, mas a minha vingança está com Deus. Isso não é perdão, tá entendendo? Porque a questão de vingança, a vingança pertence ao Senhor, isso é uma questão muito, muito, muito diferente daquilo que a gente entende por vingança, né? A gente pensa que não, porque a minha causa quem julga é o Senhor, a gente levanta essa bandeira e diz que perdoou, isso não é perdão. O perdão, como muito bem no meu ver, né, é você falar daquilo que te machucou tanto numa determinada época da sua vida, e você usar aquilo para trazer esperança e transformação na vida do outro, como aquela que foi produzida na sua vida através do perdão que você exerceu. Tá entendendo? Não quer dizer que eu tenha sido uma pessoa legal, melhor, boazinha por ter feito isso, não. Eu decidi ser melhor a partir do momento que eu decidi realmente perdoar. Hoje em dia, quando eu subo no púlpito, quando eu vou ministrar a palavra, toda vez que eu cito essa situação, eu falo dessa situação do meu pai, porque foi uma situação que foi um divisor de águas na minha vida. Eu vivia com mancha roxa pelo corpo, eu vivia com falta de ar, eu tinha crise de asma. Depois que eu aprendi que o perdão ele é necessário para aquele que perdoa, entendeu? Para aquele que libera o perdão, foi que o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida, entendeu? Para você ter uma ideia, eu casei e por muitas vezes, né, eu discutia às vezes com o Vanderlei, porque a gente sabe que a vida a dois, principalmente no início, né, a gente tem que se adaptar, tem que se adequar, e eu brigava às vezes com o Vanderlei. Teve uma vez que o Vanderlei falou para mim uma coisa que até hoje eu marco, ele falou assim para mim, porque às vezes eu brigava sozinha dentro de casa, né? Eu ficava brigando sozinha, eu queria que ele brigasse, ele não brigava, eu queria que ele gritasse, ele não gritava, né? E às vezes o silêncio dele me incomodava. É claro que às vezes ele perdia também, né, a paciência dele comigo. Mas uma vez ele falou uma coisa para mim que me marcou muito. Ele falou, Cat, eu não gosto de brigar com você, porque quando você se exalta, quando você sai do limite, você fica igualzinho ao seu pai. Nossa. Aquilo me chocou tanto. Aí ele falou, e eu não gosto quando você fica parecido com isso, porque isso não te faz bem. Então, aquilo me tocou de um jeito, eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente caminha na contramão, a gente vai se parecendo cada vez mais com aquele, muitas vezes, que me maltratou, entendeu? É verdade. E eu comecei eu comecei a orar nesse sentido. A gente precisa orar para que Deus trabalhe essa questão na nossa vida de liberar o perdão. Porque, gente, essa questão do perdão ela é tão pessoal, ela é tão profunda. Tem pessoas que morrem, gente, às vezes têm uma vida linda dentro do evangelho, mas é uma vida comprometida negativamente, porque lá dentro ainda não conseguiram liberar o perdão. E hoje em dia eu consigo dizer para você, Lúcia, e para as irmãs, né, nesse momento, eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, porque com todos os problemas que ele tinha, com tudo aquilo que ele me apresentou, Deus me deu uma visão tão, tão linda daquilo que ele foi na minha vida, de repente, não pelo mal que ele causou à minha família, à minha mãe, aos meus irmãos, porque foi uma situação muito difícil, né? Mas Deus começou a me fazer enxergar o que ele fez de bom, o legado que ele deixou, de trabalhar, de estudar, de amar, porque eu pude perceber que ele passava o amor distorcido, muitas vezes doentio e tal, porque ele recebeu o amor dessa maneira. Ele só sabia passar dessa maneira porque, é claro que tem a questão da opção, né, da escolha, mas assim, ele não teve a chance de ter isso trabalhado na vida dele, entendeu? De ter pessoas ao lado dele que o ajudassem. E tudo tem a ver com história, né? De vida, de escolhas, de opções, enfim, de caráter, é muita coisa relacionada, né? Então, já que eu voltada para a palavra, né? E assim, me permitindo vivenciar isso, hoje em dia eu entendo que hoje em dia eu não seria o que eu sou e quem eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei, entendeu? Então, todas as vezes que eu falo dele hoje no púlpito, que eu cito a situação dele, né? Essa situação de não perdão gerou em mim, através do perdão liberado, uma situação
tamanha fé, de crescimento em Deus, de vida com Deus, que hoje eu digo para você, o perdão também me libertou. Hoje em dia eu sou feliz no meu casamento, hoje em dia eu consigo falar para as minhas filhas que eu as amo, eu consigo falar para elas do que eu passei sem dor no coração. Que é aquela dor que maltrata. É aquela lembrança que não te faz muito bem, porque recordar é viver, né? Poxa, eu passei por isso, por isso, por isso. Mas logo depois vem a história de superação, logo depois vem a história a questão de que Deus preparou, de que Deus salvou, de que ele foi uma pessoa que se arrependeu literalmente, ele mesmo antes de morrer, ele pediu perdão de uma forma como nunca havia pedido, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente libera o perdão, a cura vem não somente para nós, vem para a nossa história, vem para a nossa família, vem para a nossa casa. O perdão é algo libertador, é algo que literalmente cura. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. É verdade. E sabe o que acontece também? Eu concordo plenamente com você. Eu também tenho uma vida extensa de perdão na família, né? Principalmente dentro da família, assim, coisas graves, né? Mas é exatamente isso. A gente se coloca ali, a gente imagina o Senhor na cruz e a gente se coloca ali embaixo da cruz, aos pés da cruz, né? Para ser perdoado, né, pelo Senhor. Olha todo o processo que Jesus precisou passar, né? E nessa parábola, aqui em Mateus 18, Jesus conta essa história logo após os seus discípulos perguntarem quantas vezes eles deveriam perdoar as pessoas que faziam a mesma coisa, perdoava e fazia a mesma coisa. Nessa enquete, você pensa que alguma coisa vai mudar e vem um outro dia, né? Até você viver todo o processo, né? E aí eles perguntaram, né? Quantas vezes eu devo perdoar? E aí o Senhor responde, 70 vezes 7, ou seja, 490, né? Não é isso? Não é isso, Karen? 490 vezes? Isso. Então, e aí dentro dessas histórias, nós podemos tirar princípios muito importantes, tirar princípios, na verdade, né? E assim, deixando logo de início que o perdão, ele é uma exigência de Deus, certo? Ele é uma exigência do Senhor. A dívida daquele servo, ela é comparada a nós, porque nós temos uma dívida enorme com o Senhor, que não poderemos pagar. Não tem como pagar essa dívida do Senhor, né? Eu queria que alguém lesse para mim Colossenses 3. Então, a gente tem aqui aqui diz assim, na orientação didática, que seria para a gente dividir a nossa turma entre nós, né, para colocar algumas situações como essa aqui, na verdade, para a gente opinar sobre essas situações, mas a gente já fez isso, né, dinamicamente, e aí eu queria só focar, né, nessa questão da dívida impagável, que é a número 1. Né? Por que uma dívida impagável, gente? Eu acabei de falar, na verdade, né? Acabei de dar uma cola. Qual é a dívida que nós temos que nós não conseguimos pagar? Qual é a dívida? Me respondam. Sacrifício, né? Cristo. Entendeu? O sacrifício do Senhor, né? Essa é uma dívida impagável, né? Uma dívida que a gente, por mais que você ache que esteja fazendo muito pelo Senhor, com toda a sua, né, tudo aquilo que você adquire, né, com toda a sua sabedoria, né, com toda a sua vontade, né, quando você se derrama realmente, quero fazer as coisas para o Senhor e honrá-lo de uma forma grandemente. É correto? É certo? É isso que nós temos que fazer. Mas essa dívida que nós temos com o Senhor é impagável. É impagável, porque o Senhor, ele simplesmente, ele pegou, nos colocou ali, sabe, em volta da cruz, e ali ele foi olhando para cada dívida que nós tínhamos com ele. O Senhor rasgou tudo, o Senhor tirou tudo, ele nos deu um recomeço de uma nova vida,
né? Ou seja, houve o perdão, nós fomos perdoados por ele, né? E assim, e tudo que o Senhor quer de nós é exatamente que nós façamos como ele fez. Ah, Jesus quer te colocar lá na cruz? Não, mas Jesus quer que você lembre do ato dele. Jesus quer que você veja o sacrifício dele e que você passe a perdoar o seu irmão. O que que acontece com o perdão? A gente fala muito disso, né? Que, na verdade, o perdão, quando eu falo aqui na... É ruim que tem que ficar abrindo o celular toda hora. Quando fala do indulto inesperado, né? Sabendo que Deus perdoa todas as dívidas, como conviver com essa ideia sem viver uma vida irresponsável? Olha só a responsabilidade que nós temos diante de Deus, né? E para quem não sabe, o indulto, ele é lei, ele faz parte da lei, né? É uma lei, ou seja, por exemplo, alguém que esteja numa prisão, ele pode receber um indulto. Indulto é o perdão, né? Mas para ele receber esse perdão, existe algumas situações que ele precisa apresentar, entendeu? Para um juiz, né, o qual vai ser julgado, vai ter algumas determinações para que ele possa viver esse indulto, para que ele possa viver esse perdão, né? E isso é muito, muito legal, é muito, muito tranquilo da gente pensar que se alguém fez por nós, por que não fazer, né, por outros? Mas, assim, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Perdoar não é fácil. A gente sabe que é um processo muito longo, é um processo que a gente não, na verdade, não se inicia, né, tão rápido assim nas nossas vidas, né, mas exatamente como a Kathleen falou, o perdão, ele vem de dentro para fora. É a necessidade que a gente sente de ser transformado, de transformar vidas, tá? O perdão ele te traz coisas muito ruins, te traz, sim, doenças, né? As fraturas emocionais, sabe? São por causa da falta de perdão, né? As fraturas emocionais, elas trazem para as nossas vidas dores, né? Edemas, né? Porque, assim, quando você diz que não vai perdoar, é porque simplesmente você acha que aquela pessoa não merece o seu perdão, né? Ah, não merece, ela fez isso comigo, ela não merece o meu perdão, ou eu não fiz nada, né? Ela que fez, ela que tem que perdoar. É esse tipo de coisas assim que a gente vê, né? Que a gente escuta, que a gente vive, que a gente convive, né? É dessa forma, sim. Então, assim, se você não perdoa a pessoa, aquele que te causou mal, aquele que te magoou, sabe o que acontece? De verdade, essa pessoa passa a conviver mais ainda com você. Aquela pessoa passa a dormir com você, a almoçar e jantar com você. Aonde você for, essa pessoa vai estar com você, porque você está levando aquilo no seu coração. Você leva esse peso, é um fardo a falta de perdão, né? Então, assim, você passa a conviver com aquela pessoa de uma forma que você... porque tudo que você faz, tudo que você for pensar, porque fulano fez isso comigo, porque ciclano fez isso comigo. Ora, gente, a coisa mais maravilhosa que tem é você perdoar. E assim, a gente só aprende isso, a gente só consegue ver isso de verdade quando a gente olha para o sacrifício da cruz, sabe? Quando a gente vê todo o sofrimento do Senhor, né? Que não foi pouco, né? Então, assim, perdoar nos traz benefícios para a nossa saúde, sabe? Para a nossa saúde mental, né?
E o que eu quero que vocês entendam, na verdade, é que a nossa dívida é muito maior, sabe? Que a dívida daqueles que têm conosco, entendeu? E nós sabemos que porque nós aprendemos a perdoar. E assim, o interessante de tudo isso é que muitas das vezes, né, a gente vai ficando triste, né, com algumas situações, né, com o outro, né, até mesmo dentro da igreja, às vezes você vê alguma situação, eu me lembro muito da minha discipuladora, da Vera Jordão, que ela falava para mim assim, olha, ô dona Lúcia, pega a sua bolsa aqui, tá? A senhora não está no céu não, hein? Aonde for, carregue a sua bolsa. Então, assim, e aquilo me despertava que eu estava na igreja, sim, eu estava na casa do Senhor, mas eu ainda tinha muita coisa para despertar, que eu ainda não estava tão segura, né, em relação ao mundo que nós vivemos agora, né? E aí, quando você fica triste com uma pessoa, quando você não consegue perdoar, Deus fica muito mais triste, muito mais triste. A gente pode imaginar, sabe, Deus olhando para a gente, assim, numa situação dessa, de falta de perdão, e se entristecendo. Agora, uma coisa que é muito importante dizer, é que não, eu quero que vocês, assim, não tenham vergonha de perdoar, porque eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das vezes, a falta do perdão, a falta de perdoar é por vergonha, principalmente quando se fala de traição, né? Quando se fala de alguém dentro da família. Então, você fica com vergonha de expor aquilo, né? Você vai expor a situação e depois você vai chegar e vai dizer, eu perdoei, né? Então, perdoar é algo, sim, demais grandioso e que traz paz ao nosso coração, né? A gente cansa de ouvir, como a Cat falou, a questão das doenças causadas pela falta do perdão. É verdade? Sim, é verdade. A mágoa, a raiva, né? Elas vão consumindo o ser humano de dentro para fora. Consome mesmo, gente, de dentro para fora, sabe? Tem muita gente que, ao se magoar com alguém, vê da seguinte forma: eu para cá, ela para lá, e acha que tudo vai ficar bem. Não, não vai. Não vai ficar bem. Eu queria que alguém lesse para mim Colossenses 3. Colossenses 3, eu vou abrir aqui, porque eu marquei na minha Bíblia, mas eu gostaria que alguém lesse. 3. 13? 3. É 13, Lúcia? 3, 13? Mas é o 3, versículo isso. 13? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso. Amém. Então, é exatamente isso. É suportar. É suportar. Mas quando Deus fala em suportar, colocar essa palavra suportar é um pouco mais difícil até para a nossa compreensão, né? Mas eu entendo que quando Deus fala, se você não consegue, você vai ter que se segurar. E vai orar, sabe? E vai orar. E vai fazer por onde, deixar de suportar e perdoar mesmo, de verdade. Né? A gente suporta defeitos, né? A gente suporta a questão do jeito da pessoa ser, a gente aceita, né, a pessoa do jeito que ela é, nós devemos aceitar, nós devemos entender, compreender, né, tentar tirar algo bom, né, de uma situação que às vezes você acha que a pessoa não está correta, né, então, assim, o suportar você está suportando, mas está trabalhando para adquirir o perdão.
né? E essa questão do perdão é maravilhosa demais, porque assim, quando você perdoa, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando é você que perdoa, né, você se sente leve, você se sente, né, tranquila, você se sente até mais amada, até mais querida pelo Senhor, né? E é diferente de alguém te perdoar. Então, o que acontece? O perdão é algo assim vitorioso para a gente. É como se fosse uma medalha, né? É como se você tivesse participado de alguma maratona, é como se você tivesse participado de alguma coisa, né? Que te colocasse lá no pódio, sabe? O perdão é exatamente assim. Mas é um perdão para edificar a sua vida e não esquecendo que sempre diante do Senhor, né? Diante daquilo que o Senhor traz para nós. O perdão, ele é uma exigência. E quando eu falei lá atrás na questão do perdão ser essa exigência, e na questão de Mateus, né, ali 21, né, eu falo exatamente de que quando você, do indulto, na verdade, que eu estava falando, essa questão do indulto de perdoar, existe algumas regras, né, para isso, né? É preciso ter algumas regras, mas essas regras somos nós que construímos dentro da gente, porque aí você vai na. Isso eu não queria esquecer de falar isso para vocês. Só uma observação, tá, gente? Eu tenho visto muita gente sofrendo, muita gente passando por doenças, por situações difíceis, por falta de ler a palavra. A palavra de Deus, ela é um manual de instrução para as nossas vidas, sabe? Então, assim, eu tenho visto gente que questiona algumas coisas na palavra de Deus, sabe? Pessoas que nos perguntam, pessoas que traz para a gente questões duvidosas, que ainda não acreditam naquilo que está escrito pelo homem, sim, mas revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, o nosso maior psicólogo, na verdade, é aqui, é a palavra de Deus. Ali a gente consegue buscar resposta para todas as coisas, inclusive para isso, né? Para saber agir, né? Diante de alguma situação que nós não sabemos, não conseguimos, na verdade, perdoar. Né? Graças a Deus, isso é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. No mês passado, eu vivi uma situação com a vizinha, né, aqui do lado. E depois eu fiquei rindo de mim mesma, porque eu tinha comprado um móvel para minha casa e o caminhão veio entregar. E assim, essa vizinha, ela é uma vizinha assim, muito enjoada. Sabe aquelas pessoas que tem que morar no meio do mato? Então, sim, tem que morar, Cat, porque é terrível. E aí, o caminhão parou no meu portão, vou até falar baixo, que ela escuta tudo que eu falo. O caminhão parou no meu portão, e aí o homem foi desembalando as coisas, né, e jogando os papelões na porta dela, sabe? E eu tô aqui para dentro fazendo obra, né? Aqui olhando as coisas aqui dentro, e o homem jogando as coisas lá na porta dela. Mas ele foi jogando mesmo, jogou na frente, na porta da frente, jogou na porta do lado. Aí, daqui a pouco chega ela. Mas foi assim, gente, questão de coisa assim de 10 minutos, sabe? E aí ela chegou, aí ela começou a falar um monte de coisa ali na porta. Aí começou a falar palavrão, que jogar lixo na porta dos outros, que falta de respeito, e não sei o quê, que favelada, e blá, aquela história toda. Gente, aquilo foi me dando, sabe, um comichão, sabe? Gente, eu falei, não, tenho que ir lá. Aí fui lá. Aí eu
olhei bem para ela pegando os papelões, tirando os papelões e jogando os papelões longe, lá na minha porta. Na verdade, ela não sabia nem que era meu, porque o caminhão ainda estava tirando as coisas do carro, mas ela começou a jogar na minha porta. E aí ela falou, eu falei, calma, filha, eu vou limpar, eu só estou esperando o caminhão descarregar, o lixo é meu, eu vou tirar, eu vou limpar a sua porta, eu não vou deixar... mas isso é... Aí ela se empoderou de uma tal forma, porque isso é uma falta de respeito, jogando lixo na minha porta, não sei o que lá. Ninguém merece isso. Aí eu, ninguém merece ter um vizinho igual você, isso é que ninguém merece. Menina, mas foi assim, sabe? E aí, depois eu fiquei pensando, aí o Marcelo ficou indignado, sabe, começou, fala, essa mulher é chata, essa mulher sei que, eu falei, não, depois eu comecei a rir sozinha, porque ela é uma pessoa, assim, que ela agrada muito os meus netos, sabe, eu não sei, ela tem esses repentes, assim, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa mulher deve ter algum problema, eu queria ter uma oportunidade de conversar com ela, de dizer que essas coisas tão pequenas, assim, fazem mal a nossa vida, né? Quando você... Mas ela, assim, realmente, ela implica com tudo. Se liga o som, ela implica. Se tem festa na rua, ela implica. Ela reclama, ela literalmente, ela precisa morar no meio do mato, sabe? Excluída da sociedade, para, pelo menos, aprender um pouco, né? A convivência com os outros. Então, assim, tem situações que a gente passa, mas aí a gente consegue enxergar e ver o qual limpo está o nosso coração em relação ao perdão. E eu não estou dizendo para você assim, nós perdoamos tudo. Não, não é isso. Nós não perdoamos assim tão facilmente, né? Nós trabalhamos isso dentro da gente, né? Eu, pelo menos, eu procuro fazer muito isso. Eu tive essa questão, eu também convivi muito essa questão do perdão em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, né? E assim, foram muitas coisas na minha vida que me trouxe fatos de que hoje em dia eu poderia ser uma pessoa diferente por não perdoar, né? Mas graças a Deus, o Senhor se apresentou a mim, né? E eu consegui passar por cima de todas essas coisas, né? E isso é muito bom, o amor que o Senhor tem por nós é muito, muito, muito gratificante, né? Então, assim, deixar de perdoar é exatamente você carregar, né? Um fardo, carregar um saco imenso, pesado demais nas suas costas, para onde você for, sabe? Mas quando você perdoa, te dá um alívio, sabe? Você dificilmente vai se machucar, dificilmente você vai sentir dor, sabe? Te dá uma coisa assim, é uma coisa que vem realmente de dentro para fora, que vai transformando de dentro para fora, sabe? É até assim, eu posso até dizer para você que Ezequiel 37, quando fala do Vale dos Ossos Secos, né, onde os ossos vão se restituindo, né, onde os tendões vão se restituindo, né. Gente, o perdão é exatamente assim, porque quando você não perdoa, você está todo quebrado por dentro, você está cheio de fraturas por dentro. Mas quando você começa a perdoar, sabe, os seus ossos, essas fraturas, elas vão... tem um termo que a gente usa agora, não é calcificando, é um outro termo, mas elas vão se regenerando, esse. Essas fraturas vão se regenerando, sabe? Essas fraturas vão trazendo vida, né, para a gente, né? Mas é preciso se livrar, sabe? Quando nós perdoamos, a gente joga fora esse imenso peso que a gente tem, que a gente traz para as nossas vidas, né? Porque enquanto a gente estiver aqui, esse é um trabalho que vai ter que ser feito sempre, todos os dias, né? Perdoar, perdoar, pedir perdão, né? Agora, vai muito da pessoa, né? Às vezes você quer perdoar e a pessoa não quer. Infelizmente, assim, é ruim para ela, né? Ruim para ela. E aí,
a gente trabalha na oração, né? A gente vai pedindo para o Senhor, Senhor, eu vou lá pedir perdão. Então, Senhor, trabalha nesse coração para que ela aceite, né, o meu pedido de perdão, né, e que tudo possa fluir bem, né. Às vezes a pessoa está lá de boa, né, não está nem aí, e você chega e vai lá e pede o perdão, e a pessoa, não quero, não te perdoo, sabe, não quero saber. Isso já aconteceu muito comigo, eu já pedi perdão e a pessoa falou para mim, não te perdoo, não quero seu perdão. Mas, ao momento que ele falou para mim, eu falei, sem problema. Mas, assim, eu continuo deixando aqui o meu pedido de perdão para você. A gente discutiu, foi no estresse de trabalho, mas eu não concordo com essa maneira de trabalhar. Eu acho que a gente trabalha no hospital, tem que ter amor sim, tem que ter respeito, o paciente é o amor de alguém. Então, assim, não concordo com o seu tipo de trabalho. Você não serve para trabalhar comigo, mas eu te perdoo. De qualquer forma, essa é a minha posição. Eu não concordo com o seu trabalho, mas eu perdoo a atitude que você teve comigo. E quero que você me perdoe também se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa que tenha te deixado triste. E aí ele me respondeu, eu não te perdoo. Ainda estava no fervor da coisa, né? E assim, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele incomoda demais. Né? Quando a gente está fazendo errado, alguma coisa está errado, ou alguma coisa, às vezes até uma brincadeira de mau gosto, o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda de tal forma que te faz ir lá pedir perdão. E assim foi comigo. Né? Embora ele estivesse errado, eu tive a oportunidade de pedir perdão. E aí, isso causa um efeito na pessoa. Causa um efeito bom, sim, porque 2 dias depois ele pensou bem e veio me pedir perdão também. Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam, que como perdoar, né? Às vezes a gente, como que eu vou perdoar? Como perdoar uma pessoa que me fez isso, uma pessoa que me roubou, uma pessoa que me pediu um dinheiro emprestado, não me pagou, uma pessoa que me ofendeu, uma pessoa que me magoou, uma pessoa que disse que eu não era capaz, né? É só você aniquilar essa dívida. Aniquila, sabe? É você falar, eu não quero receber mais nada. Joga fora esse fardo, né? É dizer para si mesmo que você quer ser livre de tudo isso, tá? Se você não quer coisas ruins para você, né? Se você quer saúde, se você quer viver bem, faça isso, porque a falta de perdão na sua vida para com os outros vai te prender, né? Liberar perdão é viver sem carregar fardos, né? A nossa saúde mental precisa disso. A gente precisa tratar as nossas fraturas emocionais em relação ao perdão, porque ele é trabalhado realmente de dentro para fora. Se a nossa vida é um quebra-cabeça, né? Com várias peças, todo montadinho. Mas se faltar essa pecinha, que é o perdão, a sua vida não vai estar completa. Não vai estar completa. Principalmente diante do Senhor, né? E a palavra de Deus só para ter, eu não sei nem que horas tem, gente, que horas tem, que eu estou sem relógio aqui. A palavra de Deus, em Lucas 6, fala do amor aos inimigos, né? Que nós precisamos realmente amar. Ora, existem vários exemplos, né, de perdão na Bíblia. E a maioria das vezes, né, esses exemplos vêm do Senhor. Alguém pode me dizer as horas, gente? São 10h30.
Então, a palavra de Deus fala exatamente, deixa eu dar uma lida rapidinha para vocês. Lucas 6, no versículo 27, diz assim, o amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. No versículo 31 fala assim, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também você a eles, né? 32, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Gente, isso é lindo demais. É tão fácil a gente amar a nossa família, né? Esse dia até conversava com a pastora Karen, estava falando com ela em relação ao meu irmão, assim, eu sou muito apaixonada pela minha família, eu sou muito apaixonada pelos meus irmãos. E aí a gente, a semana passada eu vivi uma situação com o meu irmão muito ruim, porque o meu irmão, ele tá bebendo muito, né? E ele tinha um relacionamento com uma mulher que ficou uma coisa assim, mal resolvida, então ele resolveu beber, né, e subiu o morro do Alemão, que ela mora lá, para desacatar a mulher, sabe? E assim, isso era 2 e pouco da madrugada. E aí a minha irmã ligou aqui para casa, né, e falou com o Júnior, né, Júnior, teu tio subiu o morro para afrontá-la. Na verdade, parece que o irmão dela deve um dinheiro a ele foi lá para cobrar o dinheiro, mas assim, bebeu, sabe? Bebeu, e assim, uma pessoa bêbada, gente, sinceramente. E assim, foi lá e aí cobrou a dívida dele. Olha, gente, a gente está acabando de falar nisso, né? Cobrou a dívida dele. O rapaz falou que não tinha dinheiro para pagar. Ele, bêbado, ele quebrou o carro do rapaz. Quebrou o carro do rapaz. E o carro era um carro de firma. O meu irmão, ele é uma pessoa muito boa, mas a bebida transforma o homem de uma tal maneira que ele é capaz de fazer coisas assim, sem pensar no que está trazendo para a vida dele. Concluindo, o que aconteceu? Os bandidos desceram até onde ele estava, pegaram ele, levaram ele pro morro, lá para cima do morro, e disse que ia matar. E aí começou o desespero da família. A minha irmã, depois me contando, porque eles não quiseram me acordar, o Juninho falou, não vou acordar minha mãe, não vou acordar, entendeu? Minha mãe vai acordar passando mal, eu não vou acordar minha mãe para falar isso, vou me esperar e ver o que vai acontecer. E aí a minha irmã falou, olha, a única coisa que eu pude fazer na hora foi botar o meu joelho no chão. E as meninas em casa gritando, pedindo pelo telefone, pelo amor de Deus, que era para a Lívia ir lá pedir para os bandidos não matar ele, que ele tinha família, que ele tinha uma família que o amava e toda aquela situação. Enfim, ela foi lá, fez o pedido, os bandidos mandaram ele descer, ele pegou o carro dele, desceu, mas eles ainda deram tiro no carro dele, o carro dele está todo furado. Gente, é uma situação assim, que, nossa, assim, eu fiquei, quando eu soube disso, assim, extasiada com a situação. Eu já estava vivendo essa situação toda com a Regina, e aí me vem mais essa preocupação, porque, assim, de verdade eu me preocupo. Eu tenho muito medo que, pela consequência da bebida, o meu irmão acabe pagando de uma forma cruel com a vida dele. E assim, a gente traz isso, né, essa palavra do perdão, né, ele ainda não consegue, ele é uma pessoa que não consegue perdoar, ele é uma pessoa que não consegue perdoar uma dívida, e eu tenho pedido muito a Deus
para que haja uma transformação no coração desse meu irmão, porque ele é uma pessoa boa, eu vejo isso nele, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de família, sabe, mas infelizmente essa questão da bebida tira ele do sério, tira ele de quem ele realmente é, porque é isso que a bebida faz, né? Isso que as drogas fazem, né? Tira o homem totalmente do sério e me trouxe muito à memória essa situação que ele viveu com o que a gente está falando agora, com o que a gente está estudando agora, né? Mas que quero que vocês saibam que realmente liberar perdão, né? É você rasgar o cheque, é você rasgar aquele contrato, é você, sabe, tirar o peso da sua vida, tirar tudo aquilo que vai te transformar, entendeu? Numa pessoa ainda melhor para com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Amém. Ótima palavra. Abençoada. Obrigada, amor. Abençoada. Ninguém quer falar mais? Colocar nada? Karen? Não? Lúcia, assim, a gente, eu penso, né, que peraí, dá licença. Carlos vem atrapalhando aqui. O perdão, assim, a gente precisa entender que o reino de Deus, assim, tudo que envolve o reino de Deus e a vontade de Deus é meio que ilógico, né? Então, quando você fala de amar quem te machuca, perdoar quem te machuca, parece meio que ilógico, né? Não seria, não é o justo, né? Não é o correto, não é o... Quando a gente trata da nossa justiça, ela não combina muito bem com a justiça de Deus. É o que eu falei, é difícil, né? Como é que eu vou amar alguém que me maltrata, que me humilha, que me trai, né? O ideal para nós é se afastar, né? É virar as costas, meio cada um seguir a sua vida. Mas a proposta de Deus não é essa. E aí a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça, que a partir do momento em que eu aceito Jesus na minha vida, reconheço Ele como meu Senhor e quero participar desse reino, a minha vida já não pode mais ser a mesma, não é mais a minha justiça, não é mais a minha lógica, né? E aí Jesus ele vem como exemplo dizer que a gente anda de verdade na contramão do mundo. A gente tem que ter atitudes que é contrária a esse mundo, porque o mundo faz isso, o mundo abandona, o mundo... essa semana eu li uma reportagem de um grupo, acho que daqueles cantores dos Raimundos, em que 2 componentes do grupo já estavam sem se falar há 20 anos, por causa de uma divergência no grupo, e se desentenderam, e agora, depois de 20 anos, é que eles voltaram a falar. Um deles é até o Rodolfo Abrantes, que hoje é convertido. Né? Então, assim, 20 anos sem se falar, o mundo faz isso, abandona, vira as costas, cada um segue o seu rumo, guarda, como a gente está falando, muita mágoa, muito rancor, muita tristeza, que acaba afetando a nossa condição física, né? Trazendo males ao nosso corpo, que às vezes chega a ser até irreparável, né? O mundo faz isso, mas aí você vê em Jesus, ele tratando de um assunto que é necessário para que a gente consiga viver nesse mundo, né? Como viver nesse mundo, mas não ser igual a esse mundo, né? E aí ele vem trazendo uma situação ilógica, né? Como em tudo que Jesus nos propõe, quando a gente vai se deparar meio que ilógico. Aí ele vem falando, olha, você precisa perdoar, é necessário perdoar. E aí você vê que Jesus ele coloca uma condição que é um favor que você faz, é um favor que você recebe, que é o perdão, né, de uma pessoa que você magoou, que você não merecia.
um favor imerecido. O perdão é exatamente isso. É uma atitude, é um sentimento que você não merecia ter daquela pessoa que você magoou, né? É contrário àquilo que você merecia ganhar, né? É um sentimento, é uma atitude, uma decisão, e o perdão é exatamente isso, é uma decisão que é uma escolha que eu tenho, né? Em que envolve muita coisa nesse sentido, é o quanto eu quero viver bem nessa vida, é o quanto eu não quero guardar mágoas, é o quanto eu quero agradar a Deus, né? É o quanto eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ele usa exatamente essa parábola para trazer essa realidade, ou seja, a sua dívida não tem como pagar, você não tem como pagar, mas eu te perdoo assim mesmo, entendeu? Ou seja, você não merecia, a sentença para você já está determinada, você tem que pagar o preço, mas mesmo assim, eu vou te perdoar, eu vou cancelar a sua dívida. E aí a gente tem a proposta que a gente tem que se parecer com Cristo, né? Então, se ele é capaz de fazer isso, e ele demonstrou que aqui na Terra nós também somos capazes, então ele traz essa proposta. Você quer viver bem nesse mundo? Você quer andar, né, em que o seu corpo físico não sofra tanto? Faz o que eu estou pedindo para você fazer. Então, perdoa. E eu estava vendo aqui na internet sobre a palavra perdão no grego. A palavra perdão no grego, ela quer dizer abrir mão, deixar ir embora. Ou seja, aquilo que te machuca, aquilo que te faz sofrer, deixa ir embora, porque senão, exatamente é isso. mesmo a Cat estava falando, né? O mal que causa em verdade. nós, né? Que às vezes trava a nossa vida, você não consegue avançar, você fica doente, você não consegue se relacionar com as pessoas, porque, e a verdade é essa, quando você está com raiva, com rancor, você acaba até descontando em que nem deveria descontar, isso afeta o teu relacionamento com o teu marido, isso afeta a relação com os teus filhos, afeta a tua relação com o teu chefe, com o teu pastor, isso afeta porque você está carregado daquilo, né? E aí a proposta de Cristo fala assim, deixa ir embora, sabe? Abandona isso. Então, assim, quer viver bem? Aquela pessoa não merece, ela não tem como pagar o mal que ela fez com você, né? Ela não tem como pagar. E você libera esse sentimento, né? Sem aquela pessoa merecer. Sem merecer. E é isso que Jesus fala. Se a gente for contar os nossos erros com Cristo, cara, você não tem nem coragem de olhar para ele, não tem nem coragem de falar com ele, você não tem nem coragem de se aproximar dele, mas aí você tem a palavra de perdão, e essa palavra a gente precisa acreditar nela, de que os nossos pecados, ele disse que os nossos pecados são perdoados, a gente precisa se apegar a essa palavra, se apegar a essa promessa, porque senão a gente não consegue se aproximar, porque se você for lembrar do ritual como era feito lá com o sacerdote, né, você vê que era toda, se tiver com pecado, nem volta vivo, né? É verdade. O sacerdote nem voltava vivo. Então, imagine como é que estava a cabeça de um sumo sacerdote desse se tivesse feito alguma coisa errada. Eu não vou nem entrar, porque eu vou morrer. Entendeu? Então, assim, eu penso que o perdão como você falou, parte de dentro para fora numa decisão que eu quero. Restaurador. De continuar a minha vida sem viver nesse dilema, né? E abandonar, lançar fora esse sentimento que me causa mal. E quando você perdoa, né, Lúcia, o perdão, ele está muito associado ao amor, o verdadeiro amor. Lá em 1 Coríntios fala que, né, desse verdadeiro amor que tudo suporta, tudo espera. Então, Oi, não estou te ouvindo. Parou. Meninas, oi, estão me ouvindo? Estou. Sim. Karen? Ela saiu. Não sai agora não, meninas, só um minutinho. A gente ainda vai orar. Karen? Hein, Lu?
Lúcia, Oi. rapidinho, só para acrescentar aqui, tem eu sempre, todo ano tem aquele congresso da igreja do pastor Jaime Soares, né? Transformadas para transformar, não tem? Sim, Já ouviram sim. essa frase? Já fomos, inclusive, né? Transformadas para transformar. E aí a gente pega esse tema, né? Perdoadas para perdoar. Para perdoar, Né? exatamente. Deus, ele nos perdoa, né? Perdoadas para perdoar. Porque não é para a gente ficar com o perdão, reter o perdão para gente. É para a gente liberar ele, né? É verdade. Eu queria que a Karen tivesse, que eu queria dividir algo com vocês aqui, rapidinho. Ela deve estar tentando entrar novamente. Deve ter sido por um motivo. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho, Lúcia. Pode falar, querida. Assim, né? Você estava lendo aqui, né? Em Lucas 6, né? Isso. E tem o versículo 29 que fala, né? Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Sim. Né? Primeira parte. E às vezes, a gente acaba sendo muito literal, né? Em relação à palavra de Deus em alguns aspectos, né? E a gente precisa também entender, e eu sei que todos nós entendemos isso, mas isso precisa ser mais real, né? A gente precisa ser cada vez mais inteligentes na questão de tratar essa questão do perdão. Como assim? Porque a gente é burra? Não, claro que não. Mas o que acontece? Ser mais racional também em relação a isso. Tem a questão espiritual, mas também a questão racional. Quando a Bíblia fala de nós oferecemos a outra face, significa, não é você levar um tapa na cara e você vem aqui, bate aqui no outro lado. Não, não é isso. Sim, E você se oferecer para apanhar novamente, né? Não é isso, não é isso. A Bíblia, quando fala sobre isso, há muito tempo eu estava lendo, ministrei em algum lugar, não lembro agora onde, quando você oferece a outra face, quando Cristo nos dá essa diretriz, é você oferecer a sua melhor parte. É você oferecer a parte que é igual àquela que você machucou, mas que ainda permanece sã. Exatamente, entendeu? exatamente. A parte ainda não afetada. Ou seja, se nós formos oferecer sempre para o outro a parte que nós temos, que foi ferida, que foi machucada, nós nunca seremos bem-sucedidos. Porque uma ferida aberta, que é mexida várias vezes, que é tocada várias vezes, nunca é tratada, ela tende a piorar. Você, como um profissional da saúde, você sabe isso melhor do que ninguém aqui nesse momento. Então, assim, é você oferecer o seu melhor, é você oferecer a parte que ainda não foi ferida, é você oferecer o seu melhor lado, é você oferecer o seu melhor, né? Exatamente isso. E eu ouvi uma vez um pastor ministrando, e até hoje eu guardo essa palavra, sobre a questão da inteligência mesmo no ato de perdoar. Por exemplo, ele usou um exemplo, né, muito claro, que até o pastor Anísio Nascimento, lá em São Cristóvão. Ele falou assim, querido, o perdão, ele tem muito a ver com a questão de você proteger aquele para quem você está liberando o perdão. Como é que você protege aquele a quem você perdoou? Por exemplo, uma vez você chega numa casa, você deixa ali a sua carteira em cima da mesa, aquela pessoa vai lá, pega a sua carteira, pega o dinheiro que está na sua carteira, né? E procura, você fica meio que perdido, cadê meu dinheiro, cadê minha carteira, cadê meus documentos? Aí você acha a carteira e está sem o seu dinheiro. E, de repente, você descobre que aquela pessoa roubou o seu dinheiro, ele vem e se fala, olha, eu peguei, eu gastei, me perdoa e tal, e você perdoa, né? Você com dinheiro é complicado, né? Você perdoa. Aí, novamente, você tem aquela oportunidade, está com aquela pessoa e tal, aí você, eu perdoei, eu quero ver realmente se ele já foi curado. Aí você vai lá e deixa a carteira novamente, perto daquela pessoa, com dinheiro, para ver realmente se ele foi curado, se ele realmente merecia o seu perdão. Não é bom, isso não é algo que deva ser feito. Você tem que, assim, ser sempre como as pombas, como a Bíblia fala, né? E a chuva como as serpentes. Ou seja, você não tem que pôr à prova o seu irmão para saber que o seu perdão foi válido, entendeu? Para saber que realmente aquela pessoa foi transformada. Não cabe a nós julgar constantemente se aquela pessoa que nós perdoamos foi ou não foi transformada. Esse julgamento cabe ao Senhor e somente a Ele. As pessoas precisam entender isso, né? Porque por várias vezes eu perdoava outras pessoas também, né? Que muitas vezes me feriram, e eu falava, nossa, aquela pessoa não mudou, e aquilo me feria terrivelmente. A compatibilidade de atitude em relação ao que deve ser feito não deve ser mérito de observação nossa. Está entendendo isso? Não cabe a nós ficar observando, nossa, ele caiu novamente, nossa, ele errou novamente. Não.
A Bíblia fala que o mesmo peso que a gente julga, nós seremos julgados. Isso também tem a ver com perdão. Exatamente. O mesmo peso que a gente perdoa, nós também seremos perdoados. Se a gente não perdoa o outro, a gente anula, de alguma forma, o perdão recebido através da cruz. Sim. Amém? Então, assim, a gente não tem, perdoar e pôr sempre o outro é a prova. Isso acontece muito no casamento, né? Eu te perdoei, mas você fez de novo e tal. É tentar esquecer, tentar colocar de lado, né? E passar por cima daquilo e ganhar novas experiências. Amém? Sim. Então, assim, oferecer a outra parte toda é você oferecer o seu melhor. Se a gente for oferecer a nossa parte ferida, o resultado nunca vai ser bom. Sim. Nunca vai ser bom. Isso é o perdão. Verdade, é verdade. Karen, entrou? Consegui entrar, minha internet caiu. Tá, gente, olha só, só para terminar, eu relutei muito para usar esse exemplo na nossa aula de hoje, mas eu acho que vai ser de extrema importância. A nossa querida Regina, ela, logo no início, quando a gente fez o batismo, lembram bem que foi uma correria para fazer o batismo, né? Essas coisas todas. E ela, ali, o médico só tinha dado para ela 8 meses de vida, tá? 8 meses de vida. E ela ainda ficou mais 3 anos com a gente. Eu vou falar para vocês o porquê que ela ficou mais 3 anos com a gente. Porque ela precisava perdoar. A Regina, na terça-feira, a Regina veio para casa, né? Ela não estava bem, ela era uma paciente estável, veio para casa na terça-feira. A Tânia veio aqui em casa correndo me chamar, disse que ela não estava respirando direito. Do jeito que eu estava em casa, eu fui para lá, mas consegui mexer lá no balão de oxigênio dela. Eu não sou fisioterapeuta de UTI, então, assim, eu muito pouco sei mexer nessas coisas, mas de um jeito ou de outro eu consegui lá colocar. E o valor exato para a Regina, uma pessoa respirar bem no oxigênio, é um valor de 5, se ela tiver com um catéter no nariz, como ela estava, ou 6, se ela estiver de máscara. A Regina só estava conseguindo respirar no 9 para o 10. Eu vi que ela não estava bem, nós precisamos chamar a SAMU veio, a médica, eu já estava nervosa porque o oxigênio dela estava terminando e a SAMU não chegava, tipo assim, você chama 3 horas da tarde, só vai chegar às 6, né, e a gente sabe que é bem assim. E aí a médica chegou com a enfermeira e eu troquei umas ideias lá com ela e falei com a médica, falei, olha, regulei para 9 para 10, porque é como ela está conseguindo respirar. Aí ela foi, viu o oxímetro e tal, enfim. E ela falou, olha, vou levar ela porque ela não está bem. E aí eu cheguei perto dela, ela disse para mim, ela falou, amiga, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. Falei com ela, olha, vai com Deus, vai confiante, tá? E eu saí do quarto. E aí ela pediu para Tânia, para o netinho, na verdade, fazer uma ligação para uma irmã dela, né? E aí ela fez essa ligação, mas eu não estava no quarto, não ouvi o que ela falou. E aí os médicos foram retirando ela, tirou ela e colocou ela na ambulância, aí da ambulância ela me acenou para mim. Eu ainda falei com a Glória, que estava do meu lado, a Regina não está bem mesmo. E aí a Tânia depois me falou que ela foi piorando dentro da ambulância e tal, e quando chegou lá, a médica chamou a Tânia e falou, olha, pode avisar a família, os amigos, que daqui ela não sai mais, ela vai partir. E realmente, quando foi de madrugada, na madrugada da quarta-feira, a Regina partiu. Eu me senti muito na obrigação de ir até o final, então eu fui ao velório dela. E quando eu cheguei lá, eu me sentei do lado dessa irmã dela. Me sentei do lado da irmã dela. E aí eu escutei quando a irmã dela perguntou para a Tânia assim, será que fulana vem? E aí a irmã dela falou, aí a Tânia falou assim, vem.
Ela vem sim. Ela é muito cara de pau. Ela vai vir. Sabe por que ela vai vir? Porque ela está trazendo o pai da Regina, né? Ela está vindo com o avô, que era uma sobrinha da Regina. Eu ouvi, fiquei na minha, né? Não falei nada. E aí eu ouvi quando a irmã da Tânia falou assim, pois a irmã da Regina falou, ela me ligou, que foi naquele momento do quarto, a ligação, me pedindo para dizer para essa sobrinha que estava chegando que ela perdoava o que ela tinha feito com ela. Olha isso, gente. E o que a sobrinha fez? A sobrinha roubou dela um valor grande, assinou, fez a Regina fazer uma procuração enquanto estava internada. Da primeira vez que ela internou, ela fez a Regina assinar uma procuração para resolver as coisas para ela, porque o netinho também estava internado, né? Estava com problema de saúde. E me parece, pelo que eles estavam conversando, falando, parece que foram 16 mil reais que ela tirou da conta da Regina, que era um dinheiro que eles estavam juntando para fazer a obra da casa deles. Enfim, é ruim, assim, né, colocar isso, assim, em aula e tudo, mas, assim, é só para a gente ter uma dimensão do que nós fomos para ela, na vida dela, do que a igreja foi, do que o Senhor, né, na verdade foi. E foi um trabalho em conjunto com vocês, né, nós fizemos um trabalho em conjunto, né, cada palavra que a gente levava, cada culto que ela assistia, cada aula dominical, escola dominical que ela assistia, cada aula a gente foi trazendo, foi trabalhando essa transformação nela de dentro para fora. Ela não conseguia entender o porquê que a sobrinha, uma pessoa querida, uma pessoa amada por ela, tinha feito isso com ela, entendeu? E assim, foi um dinheiro que não foi usado para ela, não se comprou nada para ela, não, entendeu? Enfim, é um lindo exemplo para a gente prosseguir, né? Para a gente, de verdade, não carregar a falta de perdão com a gente. Regina durou mais 3 anos para que isso acontecesse, para que esse trabalho fosse feito com ela. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a vocês pelas ajudas, por todas as vezes que eu pedi e vocês prontamente se colocaram em ajudar, né? Agora, há pouco tempo, a Lili fez a compra das fraldas, as fraldas estão lá, o netinho vai me devolver, e com a permissão de vocês, eu vou doar para o Asilo Cristo Redentor. Então, vejam bem a importância do amor ao próximo, vejam bem a importância e a lição que a Regina traz para as nossas vidas, né? Então, no momento que ela perdoou, o Senhor a recolheu. Amém? Amém. Eu vou pedir à pastora Catilene para encerrar orando. Amém. Vamos orar. Catilene, lembrando que na próxima lição você está escalada. Filho, estou sabendo. Deus me ajuda. Eu não sei se é uma notícia boa. Sempre bom, né? Sempre bom. Com temor e tremor e muita alegria. Ah, bom. Vamos orar, então, que essa aula produza frutos, né? Porque o perdão é algo tão necessário, tão real, tão importante, né? Tão cristão, né? O perdão, enfim. Eu acho que, enfim, a gente tem que... Não tem para onde fugir, tem que perdoar. A gente foi perdoado, por isso nós fomos alcançados por essa graça, amém? Então tem que perdoar. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, então, agradecendo a Lúcia por essa aula abençoada. Se a gente for falando de perdão, vai ficar o dia inteiro aqui. É verdade. Muitas experiências. Haja assunto, né? Graças a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe. Até logo mais à noite. Vamos orar, então. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por isso. Santo Deus. Eterno Pai, Pai maravilhoso e santo, eu quero te glorificar, meu Senhor, e te agradecer por esse dia, por essa manhã abençoada, Senhor, na qual tu ministras ao nosso coração, Senhor, esse assunto tão importante, esse tema tão necessário que é o perdão.
Continua, Senhor, nos ensinando, Pai, porque o maior exemplo de perdão nós temos, que é o Senhor Jesus na nossa vida, que atua em nós, operando em nós através do seu Espírito Santo, nos ensinando a agir conforme o Senhor verdadeiramente nos ensinou em vida e em morte. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada uma das minhas irmãs, abençoa, meu Senhor, cada uma das nossas famílias, Pai, que possamos ser alcançados cada vez mais por essa verdade, abraçados cada vez mais por essa realidade, Senhor, e sermos impactados cada vez mais também por essa necessidade de vivenciar, Senhor, verdadeiramente o perdão. Senhor, em nome de Jesus, se por acaso, Senhor, há alguém em nosso meio, participando dessa aula, da nossa igreja, do nosso convívio, Pai, que esteja tendo dificuldades em perdoar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar iluminando nesse momento, repreendendo todo o mal, tirando todo o entulho, Senhor, fazendo uma limpeza espiritual, trazendo à nossa consciência, à nossa mente, a verdade do Evangelho e de quão importante é perdoar, de quão libertador é perdoar, de quão sublime é esse ato, Senhor, que o Senhor, através da cruz do Calvário, nos ensinou de uma forma tão singela e tão única. Amém. Pai, Senhor, nos abençoa, continua, Senhor, abençoando a vida das minhas irmãs, continua nos guardando, continua nos curando, continua abençoando a nossa igreja, Senhor, cura esse mundo, Senhor, traga saúde à nossa casa e continua ministrando, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, a Tua verdade em nossos corações. Obrigada por tudo, prepara-nos, Senhor, para hoje à noite, estarmos novamente, Senhor, em comunhão, Senhor, no culto da adoração ao Teu nome. Faz presente, Pai, porque a igreja somos nós. Eu te peço em Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, querido. Amém. Beijo, meninas. Beijo grande. Beijo. Fica na Pai paz. do Senhor para Com todos. Deus. Paz. Até mais tarde. Que maravilhoso. Amém. 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 Tchau. Amém. Amém, Tchau. amém. Beijo. Beijo. Tchau. Toma minha Beijo. Tchau aqui, ó. Vai lá dar tchau, ó. Tchau. Julinha. Ai, meu Deus, tá pisando no chão. Julinha! Assistiu a aula? Estava assistindo a aula, ela? Eu queria falar, mas ela tava gritando aqui, eu só fazendo cara de boca, assim, fica aqui. Ah, Beijo. beijo, gente. Um beijo. Tchau. Aula, moça. Tchau, querida.